Nesse vídeo, eu reuni as 7 espécies mais estranhas que podem ser bichinhos de estimação. Dentre elas, tem uma espécie que literalmente não tem olhos, outra que é a menor do mundo inteiro, e até um peixe que pode andar na terra. Esses peixes são estranhos. Bom, para começar, o primeiro peixe estranho da lista está nesse container aqui. Esse é conhecido como o peixe arqueiro. E como você pode imaginar, o nome dele não é peixe arqueiro à toa, porque ele tem uma habilidade especial absolutamente insana. Então, para começar, eu peguei um aquário gigante para construir sua casa. Eu comecei com o básico, como terra e areia, mas comecei a acrescentar muito mais decorações, como pedras e galhos de árvores. Eu até mesmo coloquei alguns galhos pendurados, pois isso é muito importante para o peixe arqueiro. Você logo vai entender. Finalmente, eu enchi o tanque com água, e ele ficou pronto para receber o peixe arqueiro. Prontinho, amigo. Espero que goste do seu novo lar. Como o peixe arqueiro é muito territorialista, ele logo começou a nadar ao redor do aquário, para ter certeza de que estava sozinho. E quando viu que era seguro, ele nadou até o topo do aquário, para começar a patrulhar os galhos que estavam ali. Agora, essa espécie não come comida normal de peixe. Eles comem apenas insetos vivos. Então, eu peguei um saco de grilos pequenos, e os coloquei no topo dos galhos da árvore. E é aqui que a habilidade especial dele entra em ação. O peixe arqueiro percebeu rapidamente os grilos e então se posicionou. Em seguida, depois de mal tirar a boca para a superfície, ele disparou um jato de água para tentar derrubar o grilo do galho e fazê-lo cair na água. Esse peixe evoluiu ao longo de milhões de anos para disparar jatos de água contra insetos aéreos para poder comê-los em seguida. E esse carinha, bom, ele é meio ruim de mira. Ele errou quase todos os tiros. Missão fracassada. Na próxima pegamos ele. Mas eventualmente ele derrubou um na água e nadou até ele para poder devorá-lo. Digamos que ele precisava de prática aqui também, mas por fim ele conseguiu. Nunca desista dos seus sonhos, uma hora acontece. Esse carinha vai ser um pet bem legal. E nesse vídeo ainda temos 6 espécies de peixe, mais estranhos ainda. E a próxima, bom, é melhor você ver por si mesmo. Esses são os peixes tetracegos. E como o nome sugere, esses pequenos peixes, não têm olhos. Agora, como ele consegue se alimentar, nadar ou fazer qualquer outra coisa, eu não faço ideia, mas a gente vai descobrir. Primeiro, eu peguei o aquário e comecei a colocar pedras na parte de trás. Eu queria que o aquário se parecesse com uma caverna, afinal estamos colocando peixes sem olhos aqui, e eu quero simular um habitat natural. Depois que toda a espuma em spray à prova d'água secou, eu preenchi o fundo com um pouco de terra, areia, plantas, decorações e muito mais. Ok, o plano era fazer isso aqui parecer uma caverna. E eu sei que não ficou o melhor trabalho do mundo, mas é só uma caverna. Depois disso, eu enchi a caverna com água e coloquei o peixe estranho sem olhos lá. Certo, pra ser sincero, eu tô meio apreensivo com o que esses carinhas vão fazer quando entrarem aí. Eles literalmente não têm olhos. Então, será que eles não vão nadar direto em uma pedra e sofrer danos cerebrais? Não sei. A gente vai descobrir. Então, eu soltei eles um a um. E, como eu esperava, esse carinha nadou direto para uma pedra. Mas ao que parece, esse foi apenas um fato isolado, pois na maior parte do tempo, eles agiram de forma parecida a um peixe comum. Então, antes de dar comida, eu fiz umas pesquisas para descobrir como eles agem de forma tão normal. E descobri que é porque eles têm essa coisa em seu corpo chamada sistema de linha lateral. É basicamente um conjunto de nervos que detectam vibrações muito leves na água e ajuda eles a se orientar. Agora essa é a parte divertida. Eles são totalmente cegos, então quero muito ver como eles vão se alimentar. Eu comprei essas bolinhas de ração. Eu joguei um pouco na água e elas começaram a afundar. Quase de imediato, o olfato insano dos peixes entrou em ação, e um deles começou a ficar doidão. Em poucos segundos, os outros também se juntaram. E como você pode ver, eles ficaram malucos, comendo tudo que tinha pela frente como piranhas. Sim, peixes tetracegos são muito legais e estranhos. Mas temos outros peixes ainda mais estranhos nesse vídeo, incluindo um peixe que anda na terra. Mas a seguir temos 2 espécies estranhas e diferentes, que vou colocar juntas. Nesse aquário, eu tenho o peixe-gato de vidro e o peixe-gato invertido. E como ambos são peixes-gato, eles vão se dar bem. Enfim, antes de mostrar como essas espécies são estranhas, primeiro precisamos de outro tanque. E esse vai ser parecido com o primeiro. Areia, pedra, madeira e coisas assim. Mas eu queria que esse se parecesse mais com um pântano. Então eu garanti que até a água fosse meio turva. E tudo ficou pronto. O primeiro peixe estranho que eu coloquei no aquário foi o peixe-gato de vidro. E se você se perguntar por que eles são chamados assim, bom, é porque eles são feitos de vidro. Tá, brincadeira. Na verdade, são peixes comuns, mas eles têm esse nome porque são totalmente transparentes. Só pra você saber. Se eu colocar o dedo atrás dele, você pode ver através dele. Isso é muito estranho, né? Fala aí. Enquanto esses peixes se adaptavam, eu adicionei os 2 peixes-gato invertidos que eu tinha. Agora, isso pode ser um choque para alguns, mas são chamados de peixes-gato invertidos porque nadam de cabeça para baixo. Bem legal, não é? Mas eles fazem isso porque seu alimento favorito são algas. E quando estão de cabeça para baixo, eles têm acesso a partes das rochas que outros peixes não têm. Ficar de cabeça para baixo assim me daria uma grande dor de cabeça. Mas eles são peixes e eu não acho que peixes tenham dor de cabeça.
Agora, eu poderia apenas alimentar esses carinhas com ração normal para peixes, mas acho que vai ser mais interessante alimentá-los com algo legal para que possamos ver a comida dentro de seus corpos. É por isso que eu comprei isso aqui, que aparentemente é apenas um pouquinho de coração de peru congelado, dáfnias e espirulina, o que quer que sejam essas coisas. Mas acho que vai ser legal ver isso dentro do corpo deles. Vamos lá. Então eu coloquei alguns cubos e rapidamente eles se dissolveram em um monte de pequenos alimentos que flutuavam pelo aquário. Alguns dos peixes-gato de vidro foram rapidamente pegar o alimento no chão e começaram a devorar tudo e a engolir aos poucos. Mas depois que engoliram, eu não consegui ver a comida no corpo deles em lugar nenhum. E parece que é porque o estômago deles é bem aqui. Eu não sei por que eles têm o estômago tão perto da boca. E se eles espirrarem forte, o estômago não pode, sei lá, sair pra fora? Bom, agora que alimentamos esses peixes, é hora do peixe estranho número 5. Sem dúvida, um dos meus favoritos. O quinto peixe estranho está nesse container aqui. Eu sei que parece não ter nada aqui, mas isso é porque esse é conhecido como o peixe-folha da Amazônia. Ele literalmente quase nunca se move, e de fato, a única maneira de saber que é um peixe são suas minúsculas nadadeiras e seus olhos. Mas não se engane, porque na verdade é um predador feroz que come qualquer coisa. Mas para isso, nós temos que construir sua casa. Pro aquário, eu queria que se parecesse com o fundo de um rio ou lago da floresta amazônica, ou algo assim. E eu não sabia nem como fazer isso. Então apenas empilhei vários pedaços de madeira para que parecessem raízes. E depois de encher tudo com água, você pode ver que ficou um belo tom meio alaranjado. Isso porque eu deixei os taninos da madeira serem absorvidos pela água, o que é saudável para esse peixe. Então eu peguei ele e o coloquei em sua nova casa. E ele imediatamente se escondeu. Agora, um pequeno jogo. Você tem 5 segundos para encontrar o peixe. Começando. Ele tá camuflado bem aí no aquário. E aí, encontrou? Ele tá bem aqui. Sim, basicamente impossível de ver, especialmente nessa água turva e cheia de tanino. Enfim, uma das coisas legais sobre esse peixe é como ele nada. Enquanto a maioria dos peixes nada batendo na nadadeira traseira, pra frente e pra trás, esse peixe precisa parecer uma folha à deriva. Então, com suas nadadeiras minúsculas, ele se mexe apenas o bastante para impulsionar o seu corpo pela água. Sim, ele se camufla muito bem. Agora, na natureza, esses peixes comem principalmente peixes vivos, mas eu não ia me sentir bem com isso. Então, em vez disso, eu tive outra ideia para alimentá-los com a presa viva. Basicamente, eu comprei esse brinquedinho que permite que você crie seu próprio camarão de estimação a partir de ovos, e eu vou usar isso para alimentar o peixe-folha. Depois de montar tudo, vai levar 1 ou 2 dias para termos alguns filhotes nascendo aqui. Então vamos apenas cortar o vídeo, ao que interessa. Alguns dias depois, eu não sei se eu fiz tudo certo, mas se você olhar com atenção, temos várias coisinhas pequenas nadando por ali. Eu não sei o que é, mas tem várias. Bom, tem alguma coisa viva ali, então é um bom sinal. Eu usei uma pequena pipeta para sugá-los, e como você pode ver, temos uma boa quantidade. Daí eu coloquei a comida ao redor do peixe-folha e esperei que ele fizesse uma emboscada ou algo assim. Mas eu vou ser honesto, nada de muito interessante aconteceu. Ele mal se mexeu. Mas ele precisa comer, então, em vez disso, eu peguei um pacote de camarões congelados, que são maiores e mais apetitosos. Eu dropei um bem do lado dele, e não demorou muito para que o peixe-folha começasse a comer, um por um. Olha só pra isso. Parece que ele gostou. Esse carinha com certeza é um ótimo pet. Mas ainda temos 2 outras espécies de peixes estranhos, sendo que a última vai ser o peixe que anda, que é muito legal, mas por enquanto a espécie de peixe número 6 está nesse container aqui. Sim, esse é literalmente o menor peixe do mundo, disponível para comprar em toda a internet pelo menos. É chamado de Rasbora mosquito. E não, esse não é um filhote, é literalmente um adulto crescido. Eu nem sei se ele vai conseguir comer todas essas bolinhas minúsculas, já que é tão pequeno. A gente vai descobrir. Para o tanque, eu comprei uma coisa correspondente ao seu tamanho, o menor que eu consegui encontrar na Amazon. Olha só pra isso aqui, super legal e super gigante. Um pouco maior que a minha mão, tá? Não é grande. Por algum motivo parece um bloco de Lego, não sei porquê, mas também veio com essa sacola de suprimentos, como pedras e algumas decorações bem duvidosas. Tira esse negócio horrível daqui. Pra construção foi bem simples, apenas areia, pedras e pequenos galhos. E depois de encher o pequeno aquário com água, tudo ficou pronto. Beleza, o aquáriozinho tá pronto, mas eu acabei de perceber que, na verdade, o peixinho tá sendo rebaixado. Ele vai pra uma casa menor, mas ele é bem pequeno, então acho que não vai se importar muito com isso. Aqui, amiguinho, sinta-se à vontade em sua nova casa. Agora, ignore que a água tá um pouco turva. Não tem como colocar um tanque em um filtro tão pequeno como esse. Mas olha só como o Rasbora mosquito está gostando do seu aquário. Bom, pelo menos ele tá nadando. Ele gostou. Como alimento pra ele, eu usei um pouco daquela ração de antes. E embora parecesse que ele gostaria de comer um pedaço, ele não fez isso. Mas eu acho que, mesmo se ele quisesse comer, não ia caber na boca dele. Pra ser sincero, é tão pequeno que eu não sei nem se ele tem um cérebro. Talvez esteja no piloto automático andando em direções aleatórias 24 horas por dia.
Enfim, se você achou que eu ia manter esse carinha aqui, você está enganado. Isso seria cruel. Eles precisam de muito mais espaço do que isso aqui. Então, eu peguei ele e o coloquei no tanque com os peixes gato, já que eles não são nada agressivos e têm as condições perfeitas. E eu até acrescentei mais 5 exemplares da mesma espécie de Rasbora mosquito, para que pudessem ficar juntos e serem amigos. Mas isso é tudo sobre os menores peixes que eu consegui encontrar, porque agora é hora do peixe que todos estávamos esperando. O peixe que anda, que está dentro desse container. Mas antes de te mostrar, eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários sobre a loja. Eu vi diversos comentários dizendo que gostaram muito dos produtos, por isso que estão vendendo tão rápido. Temos poucos itens disponíveis, como esse pack de adesivos. Se você quiser um, é só clicar aqui no link. Eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo, mas por enquanto, de volta ao nosso peixe que anda. O peixe que anda dentro desse recipiente é na verdade chamado de Mud Skipper, e esse em específico se chama Franklin, que apareceu em um dos meus vídeos mais populares, mas em 6 meses ele mudou bastante. Então vou te mostrar o Franklin evoluído. Mas para isso eu preciso construir a sua nova casa, pois a última que eu construí para ele já estava bem velha a essa altura. Eu peguei um aquário e comecei colocando pedras de lava no meio e usando espuma e spray para vedar. Para criar peixes que andam é necessário uma área de terra e uma área de água rasa, para que eles fiquem molhados e possam nadar. Primeiro eu comecei com a área de água, colocando um pouco de terra no aquário, areia e em seguida algumas pedras e seixos para deixar natural. E finalizei espetando alguns gravetos. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas deixa pra lá. Enfim, para a área de terra, eu usei um pouco de fibra de coco como base e a cobri com um tipo diferente de terra, para deixar com uma consistência de lama quando a água for adicionada. Eu finalizei com mais alguns gravetos e um pouco de musgo. Simples e eficiente. A etapa final foi colocar água no lado direito e também um pouco de água na terra para deixá-la macenta. Como você pode ver, depois de colocar a água, ficou bem parecido com lama, o que vai ser perfeito para o nosso Mud Skipper, é claro. Mas o problema com toda essa umidade é que o mofo pode crescer com muita facilidade. Para consertar isso, eu peguei esse pacote de colêmbulos, que são basicamente pequenos insetos que gostam de comer o mofo, impedindo que cresça demais. Então, vamos colocar isso aqui dentro. Bem assim. Boa. E assim, o novo lar do Franklin ficou pronto para que ele pudesse se mudar. Bem-vindo ao seu novo lar, amigo. Meu Deus, como ele é fofo. Se você não viu o vídeo anterior sobre o peixe que anda, você precisa saber que ele pode nadar como um peixe normal, como esperado. Mas na verdade, ele passa a maior parte do tempo fora da água. E como você pode ver, ele é um especialista nisso. Desde que sua pele esteja úmida, ele pode respirar fora d'água, tipo um sapo. Agora, se você viu o último vídeo sobre o peixe que anda, nosso amigo Franklin ficou com muito medo daqueles grilos. Mas já se passaram 6 meses desde então, e eu tenho boas notícias, pessoal. Agora ele gosta de comer grilos, e eu estou prestes a mostrar exatamente como é. É realmente muito legal. Então eu joguei os grilos, e eles começaram a andar ao longo da margem. O que não foi uma ótima ideia, já que nosso amigo Franklin estava observando cada movimento que eles estavam fazendo. Mas mesmo depois de alguns grilos terem se aproximado bastante do Franklin, ele, bom, meio que ignorou todo mundo. Ele não ficou com medo e nem nada, mas também não estava comendo. Então os grilos tiveram sorte hoje. Franklin não estava com fome. Então, se você quer saber como eles se alimentam de grilos, imagine um grilo e imagine o Franklin comendo ele. Basicamente é isso. Mas enfim, o Franklin é sem dúvida o peixe mais estranho e legal desse vídeo, pois como todos sabemos, peixes não deveriam poder andar em terra. Mas antes de ir, por que você não dá uma olhada na minha loja? Como eu disse, o estoque está esgotando e esses itens são limitados. Então, se você achou alguma coisa bem legal, é só entrar no site e ver se ainda está disponível. Muito obrigado por assistir até o fim. E você pode clicar no vídeo aqui na tela, ou sei lá, fazer outra coisa. Até a próxima!